Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus amores! Sem pânico nenhum, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Cafezinho com Portugal no nosso canal do YouTube. É muito bom ser Vasco. Desde já quero desejar um domingo maravilhoso para todos. Vai ser um dia abençoado em nome de Jesus para todos nós, né? Nós merecemos. Galera, hoje, passando para falar do nosso Vascão, né? A gente está um pouquinho... da minha parte, por exemplo, eu estou muito apreensivo, né? Porque o Vasco está fazendo um início de temporada confuso, né? O Campeonato Carioca foi bem fraquinho, foi bem tímido, né? Apesar de a gente ter ido para a semifinal do Carioca, mas semifinal, já falei que semifinal de Carioca, de baixíssima qualidade técnica, né? Que só tem os times grandes. E o Botafogo há muito tempo que o Botafogo já desligou o disjuntor com relação a Carioca. O Flamengo só treina, o Flamengo vai sempre para a final e ganha porque o Flamengo é muito superior aos outros adversários, então joga com qualquer time que no final tá sempre na final. E o Fluminense, né, que é um time também, é um belo de um time, mas o resto é tudo água de salsicha, e infelizmente o Vasco está nesse bolo aí também. E a gente fica preocupado, o Vasco começou início de tempo, ficamos agora numa pré-temporada, porque o Vasco ficou fora das finais do Carioca e mais a data FIFA das seleções, né. Resumo da ópera, o Vasco ficou 22 dias, quase um mês, treinando. E pelo que eu estou entendendo, a coisa não está indo muito bem não. O Vasco treinou, já fez 2 amistosos com 2 times do Rio de Janeiro, que era para ser times de fora, eu acho, na minha opinião, mas jogou com o Maricá semana passada, o Vasco não venceu o Maricá. O time titular não venceu. E ontem o time titular não ganhou do Boa Vista. O Vasco virou o jogo para 2-1, com gols do Paê e do Esforço, jogadores que são considerados reservas, né? Diga-se de passagem, 2 jogadores que eu gosto muito. O Esforço é muito contestado no Vasco, mas eu, sinceramente, o jogador que tem a qualidade que ele tem, vocês viram o gol que ele meteu contra o Corinthians ano passado de falta? Bate pênalti bem, bate escanteio bem. É um jogador que, na marcação que não é legal. Isso aí, de repente, é dedo de um treinador que tem a sensibilidade. Eu acho que esse menino ia rodar sim. Jogador de seleção argentina, mas no Vasco tudo é diferente, né? Daqui a pouco ele sai do Vasco e vai brilhar em outro lugar, como foi o Orediano e por aí vai, né? Então isso me preocupa muito. Pessoal, ontem eu estava comentando com a galera nas redes sociais e de verdade, eu fico muito assim, umas coisas que eu não gosto é ficar pedindo saída das pessoas, sabe? Tirar o emprego das pessoas. Quem sou eu para fazer isso num país tão difícil? Mas o futebol, ele é diferente. O futebol, ele mexe com paixão. O que sustenta o futebol somos nós, torcedores. E a gente tem o direito de opinar em relação a treinador, diretoria, a jogador. A gente está no nosso direito, porque a gente paga ingresso, a gente paga os pacotes, a gente paga... Eu estou aí pagando... Eu sou sócio, né, ativo, adimplente, né, em dia, pelo amor ao clube. Então, o Carille, gente, o Fábio Carille, a sensação que eu tenho é que nós estamos perdendo tempo com esse treinador no comando técnico. Eu acho que o Vasco precisava de uma mudança radical. O Vasco precisa de um grande treinador. Esse treinador se chama Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho. Ah, mas ele não quis dirigir o Vasco. Ele não quis, não, ele botou empecilhos. Ele é um profissional que quer projeto, e ganha bem, Eu acho que valeria a pena uma investida mais concreta para segurar esse treinador. Esse treinador, eu tenho certeza que na mão do Renato, o Paê ia rodar, o Esforço ia rodar, ia dar jogo, ia dar bom futebol, o Coutinho, o Verratti, o Ryan, o Adson. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador com DNA de Vasco. O que é DNA de Vasco? Que é vibrante. Sabe, o treinador do Vasco, esse treinador atual é treinador passivo, aquele treinador que é aquele jeito dele introspectivo. Não é disso que o Vasco está precisando, gente. Hoje o Vasco precisa de tesão, de correria, de motivação, motivacional também, mexer com a cabeça do elenco, coisa que às vezes, antigamente, agora há pouco tempo, no passado recente, o Vanderlei Luxemburgo fazia isso. Então eu acho que o Vasco está num momento de muita instabilidade e a hora era essa de trocar, sinceramente, mas não acredito que isso vai acontecer. Acho que dificilmente a diretoria vai tomar uma posição dessa. E eu não vejo luz no fundo do túnel em relação ao Vasco na mão desse treinador. A gente vai passar muito perrengue esse ano. E ainda para piorar, a diretoria está se movimentando para fazer dinheiro, mas sacrificando o time, né? O time dentro de campo. Vou dar um exemplo aqui. Vasco e Palmeiras, 7ª rodada, já foi feita, né? O Vasco vendeu o mando de campo. Até surgiu um papo que era uma empresa que já tinha um contrato. Pelo que eu entendi, não. Pelas pessoas que me explicaram, não, o Vasco está vendendo muito bem vendido esse mando de campo aí para Brasília, só que assim, o Vasco tem condições, time
confiável hoje, tecnicamente, taticamente. Eu acho que o Vasco tem bons jogadores, tá? É uma contradição que eu falo, eu me contradizo as minhas palavras porque eu sei que o Vasco tem bons jogadores. Coutinho não é craque? Craque. Pai é craque? Craque. O Hugo Moura é um grande marcador. Né? O Cocão também é um bom jogador irregular, mas é um jogador também que tem qualidade. O Verratti nem se fala, o Adson, o Ryan. Tem muitos jogadores, o goleiro, que é muito bom, nossos laterais são muito bons. Então, precisava de um pitaco de tempero aí, na minha modesta opinião, era um treinador. Então, só que assim, o Vasco está num momento muito difícil e você vai dar de mão beijada o mando de campo pro Palmeiras. E outra coisa, detalhe, né? Mando de campo 6-6, quer dizer, a lotação 6-6 das torcidas, quer dizer, aí o Palmeiras virou o jogo neutro, né? E o Palmeiras com uma qualidade técnica muito grande, olha o jogador que eles estão trazendo aí, né? Então eu tô muito preocupado, gente, sabe, não só eu, acho que os torcedores do Vascaíno estão muito preocupados com esse momento atual do clube. Eu espero que tudo caminhe bem, tomara que dê tudo certo, tomara que o Carille acerte a mão, porque, cara, eu não tenho nenhum problema de ficar pegando o pé das pessoas e não tenho isso aqui não, gente, eu quero ser feliz, eu quero que o Vasco rode. Eu só acho que essa diretoria, quando chegou, que eu achava que ele ia agregar todo mundo, ele ia unificar o Vasco, não tem nada disso. Eu acho que ele está irritando mais ainda as pessoas porque não é um cara de diálogo. Ele, tanta gente se falava, na época da academia que ele malhava lá, eu falava assim para ele, Pedrinho, quando você estiver lá, você vai ganhar, que eu sei que tu vai, e ganhou mesmo, ganhou de lavada do Leve esse ano, por ser o cara que é, o jogador que foi, um comentarista muito lúcido, um cara altamente inteligente. Eu falei para ele, Pedrinho, você tem que abrir o Vasco pra torcida. Não, a gente vai, isso é o que a gente vai mais fazer. Cara, a gente não tem nada. Ele só dá coletiva quando o bicho está pegando, aí ele fala as palavras deles, pontuais, inteligentes, porque ele é um cara inteligente, aí acalma o torcedor, mas a gente precisa de ver resultado, presidente. O Vasco está num momento muito difícil, cara. Acorda, o momento do Vasco é delicadíssimo. O pessoal fala muito que a Sul-Americana é a competição mais importante. Eu posso ser sincero, gente? A competição mais importante é o brasileiro. É o Vasco buscar os 45 pontos, entendeu? Passar desse problema. Porque o Vasco é o mesmo time praticamente aí do ano passado para esse ano. A janela não é reforço. Tomara que eu queime meu amigo. Tomara que esse Lloyd faça chover. Tomara que o Garré faça chover. O Nuno Moreira. Talvez o Nuno Moreira se tenha mais esperança, né? Agora os outros dois, meu Deus. Um é craque na língua só. Na língua é cracaço, o Lloyd. E o Garré bem tímido, né? Jogador bem tímido mesmo. Vamos ver, esperar que o Vasco faça uma temporada bacana, que não dê susto no torcedor. O torcedor já se conscientizou, não é título que a gente quer uma temporada segura, fazer grandes partidas que a gente merece, né? A gente pegar, por exemplo, um Flamengo na quinta rodada e ganhar do Flamengo, por que não? Sabe, a gente competir, sabe? Competir com o adversário. Eu só queria isso, queria que o Vasco fosse um clube mais agressivo, né? Com os adversários. Parece que todo mundo agora, quando joga contra o Vasco, é tipo assim, esse aí é molinho de ganhar. E o Vasco tem que fazer o seu dever de casa no seu estádio. Aí agora já dá um estádio, um mando de campo pro Palmeiras. É inacreditável. Mas a gente sabe que o Vasco tá roendo beira de pinico, né? Não tem um puto no bolso. E aí o Vasco tem que, infelizmente, se prostituir, né? Vai ter que passar por esses percalços aí. Eu só espero que o Vasco não perca os bons jogadores que o Vasco tenha agora na janela que vai abrir, né? Tomara que o Ryan continue mais acho que o Ryan deveria ficar no Vasco mais um ano, fazer um brasileiro bem, aí sim depois seguir a vida dele. É uma opinião minha. Se eu tivesse que dar esse conselho pro Ryan. Porque o Ryan, se tiver um treinador corajoso, o Ryan já toma a posição do Verratti. Desculpe, eu vou ser bem sincero. O Verratti é um jogador importantíssimo pro Vasco, mas não tem que ser intocável. Vamos acabar com isso. Que intocável? Eu acho que um ataque com Adson e Ryan, meu Deus do céu, vai ficar um ataque super ágil. Você pegando um Coutinho, informa o Payet, você encosta nesses jogadores aí com um bom plano tático defensivo, né? Com o Hugo Moura, com o próprio Cocão, o Hugo Moura com o Paulinho. Eu acho que o Vasco tinha tudo, ou com o Tietê, não sei, tem tudo para ser um time mais agudo, mais agressivo no ataque, sei lá, deixa os comentários o que vocês pensam. Para mim isso é muito claro, gente, para mim isso é muito claro. O Vasco tem jogadores interessantes no elenco, sim, só que não está bem treinado, desculpe, pronto, falei, não está bem treinado, é uma opinião minha. Galera, eu vou ficando por aqui, né, Cafezinho com Portugal volta, se Deus quiser, amanhã. Um beijo no coração, aproveita esse domingo maravilhoso, junto com a família, junto com as pessoas que a gente ama, que a gente tem confiança, né?
e fiquem com Deus. Até amanhã. Fui!